Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje gravando um vídeo diferente em comemoração aos 2 anos de Projeto com Deus, que se completam no dia 8 de outubro de 2025. Estou imensamente grata, primeiramente a Deus, por tudo que Ele tem me proporcionado, por todo esse tempo de caminhada, por todos os finais de semana que Ele não deixou de me dar uma nova mensagem, pela maneira que Ele vem me capacitando, me dando sabedoria e discernimento para estar aqui conversando com vocês sobre Ele e por essa interação, por esse feedback que muitas vezes eu recebo de vocês. E eu queria dizer mais uma vez, eu sempre digo nos meus vídeos, este projeto só existe porque você existe. Deus tem algo grande na sua vida. Então, só de saber que, através da mensagem que Deus está me usando como instrumento para passar para você, eu esteja plantando uma sementinha, no seu coração, para que o Espírito Santo comece a conversar com você, para que você se aproxime mais de Deus, para que sua vida seja transformada através do que Deus tem para você, através dessa mensagem que Deus me dá. Isso é muito gratificante. Eu realmente acredito que essas mensagens estão chegando a você no tempo certo, no momento que você precisa, estão alimentando a sua fé e estão te aproximando de Deus. E eu tenho plena certeza também que muitas pessoas começarão a viver o seu propósito através das mensagens que Deus tem me usado para falar. Sou muito grata primeiramente a Deus e a vocês também. Eu sei que muitos me assistem, eu sei que muitos me acompanham desde lá do início e estão vendo a evolução, de tudo que eu estou fazendo. Então, muito obrigada também a vocês. Dessa vez eu tive a ideia, na verdade eu queria fazer algo diferente. Eu estava perguntando a Deus, meu Deus, o que a gente vai fazer de diferente nesses 2 anos de projeto? Que é sim um motivo para se comemorar, porque a gente sabe, só Deus e eu sei, o quão foi difícil muitas vezes não ter lugar para gravar. Vocês sabem que antes de eu gravar uma mensagem aqui sobre Deus, Deus quer me ensinar primeiro. Então, às vezes, esse processo, ele é um pouco pesado, ele é um pouco desgastante, porque eu vivo na pele primeiro para criar autoridade espiritual para falar com vocês. Eu tenho só a agradecer porque em todas essas semanas, durante esses 2 anos de projeto, Deus nunca deixou de me dar uma nova mensagem. E eu até pensava no início, meu Deus, como é que eu vou fazer? Porque eu não sei muitas coisas sobre Deus, como é que eu vou abordar novas coisas e falar mais sobre Deus e entender esses mistérios? E Deus me mostrou que aqui, filha, dá o primeiro passo que eu vou te capacitar, eu vou te dar sabedoria, eu vou colocar as palavras na sua boca, e é isso que Deus tem feito. Então, muito grata, estou muito grata mesmo. Daí, pesquisando sobre isso, uma maneira de comemorar esses 2 anos, eu não queria só gravar um vídeo agradecendo, eu queria fazer algo diferente. Eu postei um vídeo no Instagram agradecendo por esses 2 anos de projeto com Deus e disse que eu queria que vocês participassem também dessa comemoração, porque é uma comemoração mútua. Não sou só eu que estou crescendo com esse projeto, mas vocês também estão sendo impactados com o que Deus está me usando para fazer. Então, eu pedi lá nos meus stories no Instagram para que as pessoas gravassem um testemunho de até 1 minuto sobre as grandes coisas que Deus haviam feito, estavam fazendo por eles. E para aqueles que tinham vergonha, eu dei a opção de me mandar uma mensagem mesmo falando sobre aquilo, dando um testemunho que eu iria ler aqui no vídeo. E também pedi para que quem tivesse algum questionamento, alguma curiosidade sobre esses 2 anos de caminhada que eu estou vivendo com Deus, que eles colocassem lá para mim. E para ser sincera, eu fiquei um pouco impactada, Eu não esperava, porque ninguém interagiu. Eu tive curtidas, mas assim, não chegou até mim nenhum testemunho sobre o que Deus estava fazendo na vida de vocês.
E aí veio no meu coração uma necessidade muito grande de falar sobre essa questão do testemunho, sobre a importância de nós sempre reconhecermos Deus em todos os detalhes da nossa vida. Porque, como vocês sabem, nada que nós vivemos é à toa. Tudo tem uma conexão com um plano maior, com o propósito de Deus para as nossas vidas. E coincidiu nessa semana do aniversário de 2 anos do canal, do Projeto com Deus, de eu estar lendo o livro de Gênesis, nas passagens de Jacó. E eu achei muito interessante porque Jacó, sempre que Deus o abençoava ou que Deus falava com ele, no lugar que isso acontecia, ele construía um altar. E é o que devemos sempre fazer na relação com Deus. Fabíola, o que é um altar? Altar é um lugar de adoração a Deus. Então, uma ótima maneira de você adorar a Deus é através do testemunho. Porque no testemunho do que Deus tem feito para você, você irá glorificar a Deus. Você irá reconhecer todas as coisas que Deus está fazendo por você realmente. E é uma maneira de você, mesmo que você não acredite, de você aproximar as outras pessoas de Deus. Porque elas talvez estarão passando pela mesma coisa que você passou e superou. E através do seu testemunho, do Deus que há em você, elas também podem começar a superar aquilo. Elas podem ver que há uma luz no final do túnel, que não é o final da linha, que dá para mudar, que dá para superar. Então, daí a importância de sempre compartilharmos esses testemunhos com as pessoas sobre o que Deus tem feito na nossa vida. Nós nunca podemos nos esquecer de tudo que Ele tem feito por nós e que o simples fato de estarmos respirando aqui já é uma grande dádiva, já gera um testemunho, né? Você pode pensar, nossa, Fabiola, mas eu sou grata por tudo que Deus faz por mim. Sempre nas minhas orações eu relembro a Deus o quão grata eu sou por tudo que Ele tem feito por mim. Isso é ótimo, porque Deus nos chama a ter gratidão também. Quando nós temos gratidão do que somos, do que passamos, de tudo que a gente tem, e quando a gente às vezes começa a se comparar mesmo com outras pessoas, algumas situações que outras pessoas estão passando, a gente chega à conclusão que devemos ser imensamente gratos, porque muito do que nós temos outras pessoas não têm. Isso é essencial na caminhada com Deus, a gratidão. Mas vocês lembram como na Bíblia é dito que nós seremos salvos? Deus nos diz, se você proclamar com a sua boca que Jesus é o Senhor e você acreditar no fundo do seu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, você será salvo. Então aqui, Deus nos chama também para a questão do testemunho público. Nós precisamos compartilhar com as pessoas, nós precisamos declarar de coração aberto, com a nossa boca, o que Jesus é o Senhor, o quão grande é Deus, o quão Deus tem feito para a nossa vida. E como eu disse, o testemunho ele vai aproximar muitas pessoas de Deus. Ele vai ajudar a libertar muitas pessoas que estão aprisionadas por um pecado, por um preço que já foi pago lá na cruz para que fôssemos libertos. Então, nunca se esqueça de testemunhar, em toda oportunidade que você tiver, numa conversa com um amigo, com uma pessoa que esteja passando por um momento difícil, quando você estiver se apresentando mesmo, quando Deus te der voz para você falar, espalhe o testemunho que há dentro de você, porque com toda certeza você já viveu algo que você tem que ser muito grato, porque você superou através de Deus. Deus te permitiu passar por essa experiências que muitas vezes são traumáticas, para gerar um testemunho em você que iria ajudar a muitos. Então nunca deixe de compartilhar os testemunhos que há dentro de você, que foram gerados para te conectar mais com Deus e com as pessoas também, porque através da sua superação, muitas outras pessoas superarão também o que elas acham que é impossível superar, o que elas acham que é o ponto final da vida delas.
Vocês lembram que a principal função do propósito é agregar, acrescentar na vida das pessoas? O testemunho ele não é diferente. Ele foi feito para também ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Então, não silencie isso que Deus colocou dentro de você. Seja grata, seja grato sempre por tudo que Deus tem feito por você. Porque você não chegou aí sozinho. Deus tem feito muito por você. E Deus quer que o que Ele fez por você seja compartilhado, alcance mais pessoas. Eu também costumo dizer que a bênção, tudo que Deus faz por você, nunca pode parar em você, mas tem que ser compartilhada, tem que impactar mais pessoas, tem que servir a outras pessoas também. Como eu havia dito, eu postei os stories lá no Instagram e eu não tive nenhum testemunho enviado em forma de vídeo ou até em mensagem para que eu pudesse compartilhar aqui com vocês. Mas duas amigas muito queridas, elas me enviaram duas perguntas sobre essa caminhada aí, esses 2 anos de projeto com Deus, que eu gostaria de deixar esse momento reservado aqui agora para responder essas perguntas. A primeira pergunta que me foi feita é: o que mudou no seu relacionamento com Deus desde que começou a gravar os vídeos? Essa pergunta ela é muito interessante, pensando na evolução da Fabiola. A Fabiola de 2 anos atrás para a Fabiola que ela é agora. Eu cresci muito, não só em questão da capacitação mesmo, né? Sobre Deus, que Deus me capacitou muito. Eu não, como eu já falei aqui inúmeras vezes, eu não entendi o que eu lia na Bíblia. E a cada semana Deus vem me capacitando, Deus vem me dando sabedoria e discernimento para falar sobre Ele. Às vezes eu leio um capítulo, um versículo na Bíblia e eu entendo. E eu fico muito feliz porque eu sei que lá atrás eu não sabia, eu não entendia. E assim, Deus ele tem tido muita paciência comigo mesmo e tem me surpreendido, porque se você olhar nos meus vídeos, não tem um tema que se repetiu. Então aqui eu entendo que a sabedoria de Deus ela é infindável. Deus, ele é demais, né? Não tem nem como falar. Então, eu não cresci só quanto a essa capacitação mesmo de quem é Deus, sobre a questão de sabedoria, mas também como intelecto, né? Como pessoa, como ser humano, eu cresci demais. Hoje em dia, não há nada que me aprisiona na questão de, por exemplo, se me falarem, Fabiola, você não é amada, Fabiola, você é rejeitada, eu não vou acreditar, porque o meu manual de vida é a Bíblia, é Deus. Então eu sempre procuro sabedoria em Deus para passar por esses momentos. E Deus sempre me mostra que é mentira. Ele sempre contraria todas as negatividades que as pessoas falam, tudo que eu vivo, né, de ruim assim. Então eu percebi que eu sempre encontro uma palavra de esperança. Deus sempre me reafirma o propósito que Ele tem para mim. Eu posso estar passando a pior fase da minha vida. Se eu pedir direção para Deus, Deus ele tem o cuidado de me mostrar uma passagem na Bíblia que vai me alegrar, que vai me trazer uma direção, que vai me libertar. Então, a Fabiola ela mudou muito. E o que mudou nesse relacionamento com Deus? Hoje em dia, eu posso dizer com 100% de certeza que sem Deus eu não vivo. Eu sempre digo nas minhas orações, meu Deus, que o Senhor não vire o rosto para a gente, porque se o Senhor virar o rosto para mim, para nós, não tem por que mais viver. E às vezes também quando eu fico um tempo sem ler a Bíblia, porque às vezes na correria, né, a gente não tem aquele tempo de parar mesmo, de estudar, de fazer aquele estudo bíblico. A semana que às vezes eu não consigo estar tão frequente assim, eu me sinto mal. Daí eu já fico estressada, eu já começo a tratar mal os outros. Então, hoje em dia, eu vejo uma necessidade muito grande de sempre, todos os dias, mesmo que seja por um curto período, eu estar aqui estudando sobre a Bíblia, eu estar conversando com Deus, porque disso depende o bom relacionamento com as pessoas. Sem Deus eu não sou nada. Então, hoje
eu sou 100% dependente de Deus e sou grata demais pelo que Ele está fazendo, porque tem saído mensagens tão lindas no canal, mensagens que às vezes eu estava esses dias revendo alguns vídeos e eu fiquei extremamente grata pelo que Deus me usou para falar, que olhando para trás aquela Fabiola que começou, eu não esperava tanto. Deus me ensinou nesse tempo de relacionamento com Ele que nada mais me aprisiona, que eu sempre vou encontrar amor nele, proteção. Deus tem protegido tanto a gente. Eu sempre vou encontrar provisão. Ele sempre vai me enviar recursos, não só financeiros, mas qualquer recurso, qualquer direção. Hoje em dia, para tudo eu pergunto a Deus, oh meu Deus, eu devo ir a esse lugar, eu devo começar esse relacionamento com essa pessoa, eu devo começar nesse emprego. Eu pergunto a Deus sobre tudo. E se Ele me negar, eu não vou. Se Ele falar que sim, eu vou com tudo. E eu tenho tido também muita coragem. Antigamente eu tinha muita dificuldade de me relacionar com as pessoas. Eu tinha muita vergonha de pessoas que eram hierarquicamente maiores que eu. E aí, quando eu sinto que Deus está comigo, me gera uma coragem que eu vou. E hoje em dia eu não me rendo mais a esses medos. E hoje em dia a Fabiola é totalmente diferente. Ela tem tido uma coragem que antigamente ela achava que não era possível. Mas tudo que eu faço, tudo que eu estou sendo bem sucedida, é porque Deus está do meu lado. Eu tenho certeza, se Ele virar o rosto para mim, se Ele deixar de me dar novas mensagens, se o Espírito Santo não falar mais comigo, eu vou murchar realmente, igual uma flor murcha. Eu não tenho mais por que seguir, sabe? Hoje em dia, tudo que eu vivo, em tudo que eu tenho, eu consigo ver Deus em cada detalhe e ter a certeza plena que sem Ele eu não sou nada. E que se eu estou aqui de pé, gravando vídeos, tendo mensagens sempre, se eu tenho minha família, se eu tenho comida sobre a mesa todos os dias, se eu adquiri alguns bens, foi porque Ele me permitiu. Então a Fabiola hoje também ela é um ser humano que tenta ser mais humilde, reconhecer o lugar de pequenez sempre, para que Deus cresça sempre, sempre, sempre. A segunda pergunta que me fizeram foi: o que te motivou a gravar os vídeos? Não partiu de uma motivação. Como eu disse aqui, eu já contei no canal, que há 2 anos atrás, cansada de tudo que eu estava fazendo, ao mesmo tempo que eu fazia muitas coisas, eu não fazia nada, sentindo vazio, aquele questionamento, sabe? Aquela dúvida existencial. Em oração, eu perguntei a Deus, meu Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer para o meu futuro? Daí Deus me deu uma palavra. Uma das palavras que Deus me mostrou foi uma passagem que tem lá na primeira carta a Timóteo, 4:12. Até que eu chegue aí, dedique-se a ler, ensinar e encorajar. Então daí eu comecei a gravar vídeos sobre Deus. O Espírito Santo, ele ficou me incomodando para gravar um vídeo explicando uma passagem que eu havia entendido lá em Lucas 5, que é o chamado de Pedro. Eu fiquei meio assim, eu não vou começar não, porque eu não sei falar. Só que o Espírito Santo, quanto mais você fala não, mais ele te incentiva a gravar, porque o Espírito Santo é a voz de Deus dentro de nós. Então Deus já sabia que eu nasci para ensinar. Então, durante um tempo, até uma semana eu consegui correr disso, até que eu não consegui correr mais e gravei o primeiro vídeo. Daí eu não parei mais. Não parei mais por quê? Porque é um compromisso que eu tenho com Deus. Então, até o final da minha vida agora, eu estarei fazendo isso, pregando sobre Deus, falando sobre a importância de se descobrir o seu propósito para agregar na vida das pessoas, porque é este o meu propósito. E é engraçado porque no início não era este o meu planejamento. Eu queria o quê? Gravar um canal no YouTube para falar sobre inglês, para falar sobre enfermagem, que eu tenho enfermagem break, mas esse canal aqui, ele não estava nos meus planos, para ser sincera. Eu comecei este canal por temor a Deus, por compromisso mesmo ao que eu tinha prometido para Deus também, e eu me encontrei
Deus me mostrou que foi para isso que eu nasci. E hoje eu tenho uma satisfação imensa de fazer o que eu faço. Eu sei que eu tenho que crescer muito porque Deus tem para mim, que eu ainda não cheguei lá na minha terra prometida que Deus me revelou, mas eu já me sinto muito grata porque pelo pouquinho que eu fiz, Deus já gerou muitos frutos assim, dentro de mim. Frutos que muitas vezes fora de mim eu não vejo, mas eu tenho certeza que está agregando na vida das pessoas. Novamente eu te digo, você só encontrará um sentido na sua vida quando você perguntar a Deus, quando você descobrir o seu propósito. Então, seja constante na palavra que Deus te deu, enviou na sua vida. Acredite até o final que você chegará na sua terra prometida. Cresça para o que Deus tem para você. Pare de murmurar. Peça direcionamento a Deus. Oh, meu Deus, aonde que o Senhor quer que eu melhore? Em qual oportunidade o Senhor quer que eu entre? É com essa pessoa que o Senhor quer que eu construa a minha vida? Eu devo começar esse projeto? Pergunte ao seu Criador, a quem já escreveu todos os dias da sua vida, que você, com toda certeza do mundo, encontrará sentido na sua vida, viverá com mais assertividade, agregará, ajudará muitas pessoas que estão cegas, porque ainda não encontraram, não sabem da verdade, estão vivendo na mentira. Não é fácil, realmente a caminhada com Deus não é fácil, mas é melhor estar com Deus, é melhor produzir frutos eternos do que prazeres passageiros. Durante esse tempo de caminhada com Deus, essa foi a certeza mais plena que eu tive. Hoje em dia eu sou muito melhor, estou muito mais realizada do que lá atrás. E estou muito mais livre mesmo, sentindo paz, porque eu sei que eu estou no caminho certo. Porque eu sinto Deus a todo momento me reafirmando isso. Porque eu sinto o Espírito Santo me dando direcionamento, colocando em mim emoções que me fazem distinguir melhor o ambiente que eu estou, as pessoas que eu devo me relacionar. Isso é necessário, nós precisamos desse direcionamento e desse cuidado diário. Então é isso, agradeço imensamente a Deus, agradeço a vocês também e estou muito feliz e muito esperançosa por que há de vir. Muito grata pelo que Deus tem feito, mas grandes coisas estão por vir para aqueles que amam a Deus. E é essa terra prometida que a gente vai acessar. E tem mais mensagens lindas chegando. E tem mais seguidores que vão chegar também. O que Deus tem pra gente é sempre muito maior do que qualquer expectativa que tenhamos. Eu creio, você crê? Se você crê, já está declarado e decretado. O que mais te tocou nesse vídeo? Me responda nos comentários. E não deixe de deixar o seu testemunho aqui também do que Deus tem feito por você, que com certeza são grandes coisas. Se você não é inscrito, já se inscreva e receba as notificações dos próximos vídeos. Deus abençoe sua semana.